Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo dessa exposição agora é abarcar alguns conteúdos relacionados à disciplina de psicossomática, né? Para uma turma específica de psicologia da faculdade Uninassal, em João Pessoa. E o foco da exposição é simplesmente destacar alguns pontos imprescindíveis, né, para fazer a avaliação da primeira nota. Aí veja bem, quando nós discutimos psicossomática, ficou bem claro nas aulas presenciais que a psicossomática ela passou por fases, né? A fase inicial, que tem a base totalmente psicanalítica, a fase intermediária e a fase multidisciplinar. Eu gosto de fazer esse iniciozinho falando dessas escolas, ou melhor, dessas fases, porque a discussão em relação à questão da doença psicossomática, as relações mente e corpo, elas se divergem, né, dependendo da fase da qual estamos falando. Então, eu vou iniciar essa exposição falando dessa fase inicial, certo? A psicanalítica. E dentre os assuntos que foram discutidos nessa fase, eu vou começar falando sobre as escolas da psicossomática. Quando nós discutimos escolas de psicossomática, né, que são formas de pensar a mente, o corpo, a questão da saúde, a ideologia sobre o homem e tudo mais, foram destacadas 3 grandes escolas: a americana, a de Paris e a de Boston. A americana também leva o nome de Escola de Chicago, tá? E aí, uma das coisas que eu quero chamar a atenção, enfatizar agora nesse momento inicial, pegando os pontos, é sobre a Escola de Paris. A Escola de Paris, enveredada aí por um analista chamado Pierre Marty, trouxe um conceito bem inovador quando se discute a origem da facilidade do adoecer psicossomático. Pierre Marty, enquanto analista francês e no processo prático dele de atendimento, ele se deparou com uma dificuldade que era bem recorrente nos pacientes que ele atendia. Essa dificuldade que ele encontrou foi na questão da expressão da fala, da emoção e da expressão facial de fato, né? Pierre Marty, enquanto um bom analista, ele utilizava, claro, de forma bastante eficaz a associação livre, né, para poder facilitar os conteúdos, fazer interpretações e tudo mais. E aí ele descobriu o seguinte: as pessoas que se queixavam de doenças orgânicas naquela época, no setting terapêutico, elas tinham uma característica comum, que era a dificuldade em ir além no discurso. Elas não verbalizavam muito. A maior parte dos discursos e das falas desses pacientes eram bastante objetivas, pragmáticas, mecânicas. Ademais, elas não tinham a facilidade em expressar a fala, né? Em expressar, na verdade, a questão facial. Quando a gente fala, a gente vai fazendo expressões, né? Então, esses pacientes de Pierre Marty na época, eles permaneciam com a expressão neutra e verbalizavam apenas aquilo que era possível falar na questão objetiva. Eles falavam da realidade, eles falavam do concreto e eles focavam a atenção na questão orgânica, tá? Então, eles falavam com muita precisão sobre a doença, onde a doença estava encaixada, qual era a sensação, mas não colocavam a emoção nesse sentido. A sensação que eu pontuei na minha fala agora é a questão da intensidade da dor. Então, por exemplo, Pierre Marty perguntava: seu João, me fale mais sobre o que aconteceu antes do senhor sentir a dor. Então, seu João colocava: olha, eu senti a cabeça formigar, eu senti o meu coração palpitar, mas seu João nunca colocava a emoção relacionada àquela sensação. Geralmente, o que é natural? A gente diz assim: eu senti
que eu estava muito angustiada, estava triste, então de repente meu coração palpitou e etc. Mas uma pessoa que tem essa característica que foi bastante recorrente nos pacientes de Pierre-Marty é a dificuldade de se colocar na fala, né? De trazer as emoções, de trazer a subjetividade. Então essa é a dificuldade principal. Foi a dificuldade principal, na verdade, nos pacientes que ele estava atendendo nessa época. Então ele foi analisando, ele foi pesquisando para ver se isso de fato era recorrente numa população maior. Então ele fez uma pesquisa, delimitou uma amostra e a partir do dispositivo clínico, da escuta, ele começou a pontuar as características que eram bastante repetitivas nesses pacientes. Essa que eu citei agora foi uma das quais permaneceu. Todos os pacientes daquela amostra de Pierre-Marty apresentavam uma dificuldade de expressar a emoção na face, na fala e de subjetivar essa fala. Então a teoria vai colocar o seguinte: para Pierre-Marty, os pacientes que somatizam demais, que adoecem de forma psicossomática, têm uma dificuldade em falar sobre emoções e em expressar emoções. Além disso, elas não conseguem subjetivar, abstrair, refletir. São características que foram elencadas por Pierre-Marty que serão solicitadas na prova. Além disso, ele pontuou também algumas características relacionadas à forma como o indivíduo lidava com os conflitos, né? Então, uma dúvida que permaneceu na época, né, de Pierre-Marty, e aí a gente só encontra essa dúvida quando fazemos a leitura dos escritos mesmo, né, anteriores. Uma das questões que foram levantadas por ele em uma das produções é que ele sentia a dificuldade de entender se aquele paciente sentia a emoção e não expressava, se a dificuldade era só na expressão, ou se de fato não tinha nenhuma sensação de emoção e por isso não tinha a expressão. Então ele ficou com essa dúvida e foi atrás, né? Foi afunilando, foi fazendo pesquisas, escutando de forma mais aprimorada e ele chegou à seguinte conclusão: essas pessoas que passam, né, por esse processo de adoecimento constante, um adoecimento sem causa orgânica, aquele tipo de adoecimento que chega a lesionar o corpo biológico, chega a criar um eczema, um tumor, etc., mas não tem nenhum tipo de explicação biológica, na visão de Pierre-Marty, é que esses pacientes eles não conseguem utilizar os mecanismos de defesa sadios, naturais, que o sujeito pode utilizar de forma inconsciente, e ele também não apresenta as saídas da pulsão de forma natural, de forma funcional. E aí vale um adendo, né, porque talvez algumas outras pessoas de outras áreas estejam assistindo essa exposição. Na psicanálise, há um entendimento, assim, de forma bem breve, né, que a pulsão, a energia libidinal que está conosco, né, que permeia as situações, elas precisam sair de alguma forma. Então, geralmente a gente faz esse tipo de extravasar, ou de retirada, ou de liberação da energia pulsional, da pulsão, dessa força que está envolvendo aí as pulsões. A gente faz de forma natural e funcional a parte dos sonhos. De repente a gente sonha com alguma coisa que está oculta e a gente consegue entender que esse sonho está mexendo com algo. O sonho é uma saída. Outro tipo de saída pulsional que é bastante natural são os atos falhos, os mecanismos de defesa, né? A repressão, o recalque. Repressão e recalque são a mesma coisa, a racionalização, etc. Então, nós temos vias para poder fazer a liberação dessa pulsão. Numa linguagem analítica, toda situação ela tem uma energia libidinal, ela tem uma força. E essa força nos impacta. Dentro da psicossomática, há uma concepção, um pressuposto bastante comum na visão dos teóricos, é que é o seguinte: qualquer tipo de situação vivenciada,
qualquer tipo de fenômeno que esteja no cotidiano do sujeito, ele vai interferir na vida dessa pessoa, desse sujeito, e essa interferência vem a partir de forças. Então, alguns chamam de forças libidinais, outros chamam de forças enérgicas, isso dentro de uma literatura basicamente psicossomática, tá? Um autor chamado Wolff, Melo Filho, geralmente falam a respeito disso. Então, assim, para uma pessoa que tem um perfil encontrado por Pierre Marty, ela não consegue utilizar esses meios, né? Tipo assim, sonhar com algo, utilizar mecanismos de defesa, reprimir, elas não conseguem utilizar isso. Não é porque elas não queiram, mas é porque de fato há uma dificuldade que Pierre Marty até então não coloca de onde vem essa dificuldade. Mas uma coisa é certa, todos os pacientes que ele ouviu naquela época, que deu em torno de 30 pacientes, apresentavam essa dificuldade de pobreza onírica, é assim que ele chama, pobreza onírica. O indivíduo ele não consegue utilizar os meios sadios para a liberação da pulsão. E imagine todos os impactos que ele vive, né? Uma crise financeira, crise conjugal, uma catástrofe, um estresse muito forte. Então a energia dessas situações, como é que eu posso colocar? As pulsões, né? Essas forças que estão envolvidas aí nessas situações, elas não conseguem encontrar meios sadios para poder ser liberadas nesse indivíduo que Pierre Marty encontrou, né? Nesse grupo, na verdade. Então, assim, para ele se tornou muito difícil a questão da associação livre porque ele não conseguia pegar elementos para poder interpretar com algo que já aconteceu. Então, ele foi por outros meios, né? Foi investigando se essa pessoa conseguia utilizar a repressão, recalque, etc. E, de fato, os sujeitos que ele vai denominar lá na frente de operatórios, eles não conseguem de forma alguma utilizar meios naturais de liberação dessa pulsão, né? O sonhar, o reprimir, o ato falho. Até a questão do xiste é bem comum. Os operatórios analisados por Pierre Marty nenhum utilizava esses meios. Então, o que aconteceu? Pierre Marty chegou a uma concepção de que esse paciente não consegue fazer uma liberação sadia dessas pulsões, a energia vai ficando lá. Imagina, o sujeito vivencia uma crise conjugal e aquela pressão, né, aquela energia, aquela força da situação está toda com ele não sabe, ele não tem a consciência disso, é um processo totalmente inconsciente, e essa força não encontra as vias sadias para poder liberar. Então, o que é que vai acontecer? Esse paciente ele vai adoecer, minha gente, porque a doença também é uma forma de liberar a pulsão. Na perspectiva da psicossomática, não há sentido, não tem sentido, na verdade, falar de um sujeito que tem um corpo e que tem uma psique. Na visão da psicossomática, nós somos um todo, corpo e psique. Então, quando alguma coisa atinge a minha psique, o meu corpo vai sofrer. Não há uma peneira, não há uma parede, não há uma divisão aqui, não. Acontece alguma coisa em termos psíquicos, inconscientes, o sujeito ele vai sentir no corpo, tá? Então, para esses pacientes que Pierre Marty estava atendendo, eles não tinham nenhum tipo de defesa sadia para poder liberar essa pulsão. Então, em toda situação, eles iam adoecer. Esse adoecimento está muito vinculado na visão de Pierre Marty em mais uma outra dificuldade que ele elenca nessa questão de levantar um perfil diferente que esteja facilitando o adoecer desse paciente. Então, ele vai colocar o seguinte, que esses pacientes dele não conseguem construir o corpo simbólico. E aí, na psicanálise, nós falamos assim, né? Tem o corpo simbólico e tem o corpo biológico. O corpo simbólico ele é construído subjetivamente, em um processo inconsciente, e ele tem uma função, o corpo simbólico, né? Que é fazer com que haja, de certa forma, um amortecimento das forças que vêm das situações.
Por exemplo, se eu tenho um corpo simbólico que foi construído a partir de quê? Da minha representação, da minha facilidade em refletir as situações, em abstrair. Então eu fui naturalmente construindo um corpo simbólico inconsciente. Eu sei basicamente que eu tenho um corpo e que esse corpo tem, né, toda a sua estrutura e ele foi construído de forma inconsciente. Então, quando um corpo simbólico é construído assim, eu posso vivenciar uma situação. A situação pode ser dramática, né, pode ser traumática. A força dessa situação, ela pode ser amortecida por esse corpo simbólico. Então, isso vai fazer o que, Luana? O que é que vai acontecer? Na visão de Pierre Marty, o corpo simbólico vai sustentar essa energia e, claro, o corpo biológico vai sofrer, porque o que acontece psiquicamente, o biológico também sofre, né? Também sente esse impacto, mas o impacto vai ser reduzido. Então, por exemplo, eu posso, no momento de raiva, né, de agressão, de violência, de fúria, sentir o desejo de gritar com alguém, sentir o desejo de fazer algum tipo de comportamento totalmente inadequado e o meu mecanismo de defesa entra em ação, né, a questão da repressão, da censura. Então eu bloqueio essa força e o impacto dessa situação que envolve força é sustentada pelo meu corpo simbólico e uma parte dela passa para o biológico, ou seja, eu vou sentir a sensação, é até redundante, mas é assim mesmo. Eu vou sentir aquele desconforto na área da laringe, mas a minha laringe vai estar intacta, então eu posso fazer qualquer tipo de exame de garganta, um exame específico, e o médico vai dizer, Luana, não tem nada na sua garganta, é totalmente psicológico. O que é que isso quer dizer, na visão de Pierre Marty? O impacto da situação, né, o ato de gritar, de violentar e tal, foi censurado, foi reprimido e o corpo biológico sustentou isso. Então vejam comigo, o corpo simbólico faz correlação com o biológico. Quando eu grito com que área? Né? Com a garganta, com a laringe, com as cordas vocais que estão localizadas aqui. Qual foi a área que amanheceu adoecida? Essa área aqui, né? Então eu posso vivenciar a raiva, reprimir, aí de repente passa um dia ou dois, eu acordo sem voz ou com muita dor na garganta e não tem nada, né? Então essa situação, essa ilustração mostra a importância do corpo simbólico. Eu tenho um corpo simbólico que sustentou ali aquela energia. Aí o que acontecia com os pacientes de Pierre Marty? A situação era vivenciada, passavam-se alguns dias e eles apresentavam um tumor em algum tipo ou na laringe, ou no esôfago, em qualquer parte do corpo, porque esses pacientes, eles não constroem o corpo simbólico, na visão do Pierre Marty. As situações, elas são vividas e o biológico sente, vem logo para cá. Então, qualquer coisa, esse paciente vai adoecer, né? Ele vivenciou uma violência, ele passou por uma crise conjugal, uma crise financeira, uma separação, um luto, ele vai adoecer e vai atingir o corpo simbólico. E o pior de tudo é, esse paciente não vai conseguir identificar a emoção daquilo, mas ele vai sentir. Então pensem comigo, um paciente assim que Pierre Marty atendia, ele sentia todo o impacto emocional, gente. Ele sentia raiva, sentia fúria, sentia alegria. Mas o pior é que ele não conseguia identificar. Então imagine você com uma raiva muito forte, uma fúria, e quando nós estamos irados, existe, né, aquela energia que faz com que o seu corpo trema, com que a voz modifique. Esses pacientes sentiam tudo isso e não sabiam o que era. Então, automaticamente, eles iam adoecendo, né? A doença aqui, na visão de Pierre Marty, nos pacientes que ele estava atendendo, era uma defesa para poder extravasar parte dessa pulsão. E a doença também era uma forma de fazer com que o sujeito olhasse, né, para aquilo. Aí o problema maior é, como é que ele iria fazer esse olhar interno
se ele não conseguir abstrair, né, o paciente que ele estava atendendo, ou os pacientes, só quero dizer no singular, os pacientes que ele estava atendendo nesse processo de pesquisa, nenhum conseguia abstrair, eles falavam tudo no concreto, né? Seu João, me fale sobre o seu dia ontem, né? Como foi que o senhor se sentiu no dia de ontem ou no dia de hoje? Aí seu João dizia, olha, eu fui para um mercado, lá eu comprei laranjas, comprei 3. Veio uma sacola amarela. Tá certo, seu João, mas qual foi o sentimento? Minha filha, olhe, foi assim, um sentimento de eu sentir dor na cabeça, dor na perna, dor na barriga. Mas qual foi a emoção, seu João? Eu não sei, não teve emoção. Eu senti dor, né? Dor na perna, dor no estômago, eu não sei se foi a sacola. Então, os pacientes que Pierre Marty atendiam, eles não iam além, eles falavam daquilo que eles conseguiam observar na hora. Melo Filho até usa um nomezinho, né, para isso. Ele coloca assim, que esses pacientes são jornalistas, eles descrevem tudo, são bem detalhistas, é aquela fala que até cansa, mas eles não conseguem falar sobre emoção, sobre sentimento, embora eles sintam. Esses pacientes que Pierre Marty observou, eles eram totalmente descritivos, eles narravam tudo, inclusive está tendo jogo agora, né? O pessoal está narrando o jogo e deve estar saindo até no áudio, mas enfim. Eles narravam, eles descreviam com bastante precisão, mas eles não se colocavam, né? Eles não falavam sobre a emoção e a expressão era totalmente neutra, né? Até mesmo para poder dizer que estava sentindo dor, a expressão ficava totalmente neutralizada. Então, a partir dessas dificuldades, Pierre Marty fez uma tabelinha, né? Elencou todas essas características e apontou para um possível funcionamento psíquico diferenciado dos demais. Ele colocou assim: só há um tipo de explicação. Esses pacientes têm um funcionamento ou uma possível estrutura psíquica que é atípica, né? Que não é comum, porque elas conseguem sentir a emoção, mas não conseguem dizer. E o fato da emoção, do afeto, está relacionado ao adoecer, na visão de Pierre Marty. A dificuldade de relatar a emoção, de expressar essa emoção, que vem da falta da identificação, fazia com que esse paciente adoecesse. Era como se fosse uma correlação bem certinha. Eu não identifico emoção, eu não expresso emoção, eu não trabalho emoção. Consequentemente, eu adoeço todas as vezes que essa emoção ou que estas emoções apareçam. Então ele fez esse elencar, né, de características e colocou essa possibilidade. É possível a existência de um funcionamento psíquico diferenciado dos demais. E ele vai chamar isso de pensamento operatório, aí questão de prova. Qual é a característica imprescindível da escola de Paris, representada por Pierre Marty? Ele aponta uma característica específica dos pacientes que adoecem constantemente, que é o pensamento operatório. Apareceu lá pensamento operatório, Pierre Marty, gente, é a escola de Paris. Eu lembro que algumas questões de concurso da EBSER, das UFs, que trabalham com saúde, né, psicologia da saúde, tratavam esse tipo de assunto. O paciente que costuma adoecer constantemente, que tem a doença psicossomática, ele tem de fato uma característica diferente de ser no mundo. É um operatório, né? Uma pessoa que vive a emoção, mas não sabe o que é. E isso tem uma forte relação, até mesmo no senso comum. Vez ou outra no Facebook, no Instagram, encontra aquelas imagenzinhas, né? Se você não falar, você vai adoecer, né? O que você não resolve na mente, o seu corpo sente. Então, frases que são do senso comum, que beberam aqui dessas linhas de Pierre Marty, ok? Então, comecei a exposição. Claro, aqui não tem nenhum tipo de percepção minha, tá? Eu estou narrando, estou expondo um texto que vez ou outra eu olho para ele aqui, que é esse artigozinho
Para quem é meu aluno, está lá no Drive, né, da disciplina, no portal. O texto, se eu não me engano, está numerado pelo 12, né, texto 12, psicossomática, um estudo histórico e epistemológico. Fala das escolas da psicossomática, tá? As outras duas, a americana e a de Chicago, ou melhor, a americana e a de Boston, vai se assemelhar à de Pierre Marty, mas com algumas nuances. Por exemplo, a de Boston se aproxima demais da visão de Pierre Marty, mas coloca algumas diferenciações. A escola psicossomática de Boston foi representada por duas pessoas, Nemiah, N-E-M-I-A-H, e Sifinius, S-I-F-N-E-O-S. Esses dois representantes, eles também encontraram essa dificuldade, né, no momento dos atendimentos. Agora, eles encontraram essa dificuldade lá em Boston, né, lugares diferentes do mundo, visualizando a mesma coisa. E eles perceberam o seguinte: há uma correlação muito forte entre a evidência de afeto e emoções e adoecimento. Então, eles observam que, de fato, é verdade. Os pacientes que têm a tendência a somatizar demais, não é uma somatização simples, não. Eu digo assim, somatização é porque vem essa palavra na mente agora. Mas é aquele adoecer mesmo, sabe? Aquele adoecimento psicossomático, que a pessoa faz todos os exames, faz tudo, e o médico diz: olha, Luana, eu não sei de onde vem esse câncer. Não tem explicação, minha filha, esse mioma não tem explicação nenhuma. Deve ter sido de estresse, deve ter sido... Pronto, eu tô falando desses casos, assim, de pessoas que lesionam o corpo, que padecem, mas a causa não tem causa orgânica, entende? Então, nesses casos, assim, Nemiah e Sifinius observavam que existia uma relação muito forte entre a forma como a pessoa expressa a emoção, se ela expressa, se não expressa, e a evidência do adoecimento. Aí, nessa perspectiva, eles dois colocam um novo termo, eles observam essa mesma característica e colocam um termo chamado assim, alexitimia. Alexitimia. Eles apontam esse fenômeno e mostram que existe uma tendência dos pacientes que adoecem de forma psicossomática serem alexitímicos ou terem a alexitimia. O que seria isso, né, na origem do termo mesmo? O A é ausência, A é ausência. Lexi vem do léxico, né? Palavras, léxico. E timia vem de timos, T-H-Y-M-O-S, timos, emoção. Então seria ausência de palavras para as emoções. O paciente não consegue falar sobre emoções. Aí vem aquela velha dúvida: Luana, mas eles sentem, gente, a emoção. Pelo menos na visão do Pierre Marty, esses pacientes sentiam a emoção. É tanto que, na visão de Pierre Marty, né, que eu estava falando anteriormente, o paciente operatório, que é assim que ele vai denominar, eles sentiam tudo, mas não sabiam o que era. Aí a consequência disso era um quadro estabelecido de depressão, que ele vai denominar assim, depressão essencial. Depressão essencial está ligado a pensamento operatório. A depressão essencial é o resultado da minha dificuldade de expressar emoções, de construir um corpo simbólico, de identificar emoções, de abstrair, de ter os mecanismos de defesa sadios para liberar a pulsão. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Na visão de Nemiah e Sifinius, o paciente que não conseguia colocar palavras nas emoções também sente tudo, mas não consegue identificar. A ausência de palavras para as emoções, mas as emoções existem. Não é a ausência de emoção, é a ausência de palavras para as emoções. Agora, o que é que diferencia a escola de Boston da escola de Paris? Na visão de Nemiah, a alexitimia ela pode estar ligada a N coisas. A alexitimia pode estar relacionada à cultura, pode estar relacionada à forma de criação,
pode estar relacionada a uma lesão em alguma área, né, anatômica do cérebro, na área do sistema límbico, alguma coisa assim. Pode estar relacionado a alguns transtornos e também ao adoecimento. Agora, na escola de Paris, existe uma relação direta. A falta de identificação de emoções e a expressão de emoções estava ligado, era regra, ao adoecimento psicossomático. Se eu tivesse uma doença psicossomática é porque haveria essa dificuldade de identificar e expressar emoções. Já na escola de Boston, não. Eu posso ter alexitimia e nem adoecer, psicossomaticamente falando, mas ter outros problemas, transtorno de personalidade, disfunção social e etc. Né? Quando eu falo da alexitimia, e aí em sala de aula eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro muito do pessoal do interior, né? Que mora assim, em cidadezinhas. Geralmente no interior existe uma queixa bastante pertinente. Como eu atendi muito interior, eu escutava muito isso. Aquela dificuldade de você expressar o que sente, né? Então você tinha um senhor de 70 anos, por exemplo, né? Tem um senhor de 70 anos, esse senhor nunca falou nada, nenhum problema, nunca relatou nada, ele sempre está ali neutro, né? Ele não se coloca nas coisas, mas vivencia a vida normal, né? Trabalha, casa, constrói família, etc, etc. Mas sempre é aquele jeito dele. Aí a gente diz assim, no senso comum, fulano é tão frio. Não, meu pai é muito seco, Luana. Eu nunca tive nenhum afeto pelo meu pai, porque ele também nunca me deu, e etc. Então, assim, na visão de Neemia, algumas famílias ou algumas culturas, elas podem ter essa tendência de ter dificuldade de colocar palavras para as emoções, mas elas sentem, tá? Elas podem até demonstrar, mas elas não falam. Luana, mas eles não falam porque não querem falar? Não, porque não conseguem, né? Não tem aquela pessoa que ensaia tudo, mas não, quando fulano chegar eu vou dizer que eu amo, que ele é o amor da minha vida, não sei o que, não sei o que. Aí quando fulano chega, passou tudo, aí você termina tratando, falando outra coisa, magoa, tal. Então, na visão de Neemia e de Cifínios, é exatamente essa dificuldade. O indivíduo não consegue mostrar em palavras o que sente e também não consegue identificar para ele. E aí, claro, como ele não consegue identificar, facialmente, a face não vai ter essa expressão, né? Vai ser aquela pessoa totalmente fria, totalmente neutra. Umas perguntas que geralmente me fazem são as seguintes. Luana, essas pessoas casam, elas vivenciam normal as suas vidas, ou elas precisam de internação, tal, que tem gente que não conhece, né? Na visão dos teóricos, esse indivíduo ele constrói a vida dele normalmente, porque ainda há pulsão. Na psicanálise existe uma coisa assim que Joyce McDougall fala muito bem. A pulsão, a energia, né, de libidinal, tal, que nos movimenta para a vida, ela tem força e tem afeto, a pulsão. Então esses pacientes, eles não sabem lidar com essa parte. Mas essa aqui eles têm a força, né? A pulsão de força existe. É tanto que eles trabalham muito e não se cansam, né? É para tirar férias, não sei o quê. Eu tiro. É para trabalhar, para dobrar o horário. Não, eu vou, tal. Às vezes nem precisa do dinheiro, mas tá ali por quê? Porque existe uma força, sabe, da pulsão que precisa extravasar. Então, se eles não conseguem utilizar os meios sadios, eles podem utilizar a doença e a sobrecarga. Eles vão sobrecarregar muito o corpo, porque o corpo tem força e essa pulsão precisa sair. Então, eu sempre digo assim, olha, o operatório ele vai adoecer. O alexitímico, ele vai ter essa tendência, né, do adoecer. Ou para poder retirar a pulsão, liberar a pulsão, ou porque sobrecarregou o próprio corpo, tá? Mas essas pessoas constroem família normalmente. O problema é, elas vão construir famílias e terão dificuldades relacionais. É aquela mãe que não vai conseguir expressar afeto para o filho consequentemente não vai conseguir expressar para as pessoas que ele conviver,
e vai gerando esse ciclo, né? Até chegar alguém que diga assim, faça uma psicoterapia, meu filho, você está precisando, entende? Agora, a alexitimia, ela pode estar associada a outras coisas, além do adoecer. Para ficar mais claro, abrange, embora seja a mesma concepção, praticamente a mesma concepção, mas a alexitimia, ela pode ser mensurada, existem vários fatores que podem estar elencados aí no surgimento da alexitimia. Não necessariamente vai estar ligado ao adoecer, mas tem uma relação específica, é por isso que a gente estuda em psicossomática. O alexitímico pode adoecer psicossomaticamente. Já a escola americana, de Franz Alexander, ela até vem primeiro, né? No texto coloca ela primeiro, porque é a partir desse cara, Franz Alexander, que a psicossomática fica em evidência, os estudos da psicossomática. Franz Alexander, embora ele fosse analista, ele conseguiu testar o conhecimento, pesquisas, né? Fizeram várias pesquisas, ele e os discípulos dele na época, e eles conseguiram averiguar uma concepção, que é a seguinte: existem personalidades que predispõem ao adoecimento psicossomático. Então ele coloca assim, o que é que fez fulano adoecer? Foi isso? Foi estilo de vida? Foi uma bebida? Não foi nada orgânico, nada exato. Então o que fez essa pessoa adoecer foi a personalidade dela. A personalidade predispõe, na visão do Franz Alexander, predispõe a determinados adoecimentos. Então ele vai fazer uma categoria, um catálogo, na verdade, categoria não, um catálogo. E ele vai dizer assim, olha, pacientes que são ambiciosos, que são introspectivos, que não conseguem lidar com a falta do controle, geralmente eles terão a tendência de desenvolver doenças coronarianas, doenças do coração. Então eu posso ter um paciente que desenvolveu uma desarritmia, uma arritmia, né? Ou qualquer coisa relacionada à parte do coração, não porque ele tinha uma predisposição orgânica, mas porque a personalidade dele predispôs a isso, né? Pacientes com câncer de mama, geralmente na visão de Franz Alexander Dunbar, Ellen Dunbar, que foi a parceira dele, tinha uma personalidade introspectiva, mas assim bem melancólica, passiva, característica da passividade predominante. Essas pacientes desenvolviam câncer de mama, claro, quando descartavam todas as possibilidades orgânicas. Então, Dona Maria, não tem nada que diga que a senhora, que causaria esse câncer de mama na senhora. Deve ser psicológico. Aí, na visão do Franz Alexander, foi o seguinte: a personalidade dele, o ato dela guardar, né? Passou por uma crise, guardou, né? Aí, simbolicamente, na psicanálise existe esse discurso, né? Simbólico. Quando a gente guarda as coisas, a gente guarda na área torácica, né? A gente guardou, coloca no coração, né? Existem até algumas poesias que falam sobre isso, alguns versículos de livros sagrados, né? Você guarda uma coisa com carinho, você guarda no coração. Então, você guardou ali as informações. Aí, Franz Alexander faz esse tipo de comparação simbólica. O ato de guardar, de não verbalizar as situações, os problemas, faz com que essa área torácica, mama, coração e tudo mais, fique mais vulnerável ao adoecimento, certo? Então, recapitulando, a escola americana fala sobre a associação da personalidade e o adoecer. A escola de Paris fala de uma associação entre funcionamento operatório ou pensamento operatório e a desenvoltura constante do adoecimento. A escola de Boston fala da alexitimia, que pode estar ligada ao adoecimento, mas também está associada a outros tipos de patologias e de fenômenos, certo? Fechamos aqui essa discussão sobre as escolas da psicossomática que estão em que fase da psicossomática? Na primeira, na fase inicial ou psicanalítica. Aí eu puxo uma discussão agora para poder encerrar essa exposição. Pierre Marty elencou as características do pensamento operatório, mas ele não foi além. Aí, no decorrer dos estudos e tudo mais, a gente vai visualizar
a influência de Joyce McDougall, uma analista muito nova, relativamente nova, né? Quando a gente faz o comparativo das produções com os outros. E ela encontra essa mesma dificuldade, os pacientes que ela atendia por volta de 1990, por aí. E aí Joyce McDougall vai além, ela vai tentar descobrir de onde vem, qual é a causazinha dessa característica operatória. E aí o interessante é que ela vai estudar Freud, ela estuda Lacan, ela estuda Winnicott, para poder fazer esse tipo de aproximação e atender bem os seus pacientes. Então, uma coisa interessante que eu quero destacar que cai na prova é o seguinte: para Joyce McDougall, o indivíduo, quando vem ao mundo, ele vem cheio de energia libidinal, né? Cheio de energia descontrolada no corpo. Aí eu faço até uma comparação mentalmente quando eu leio sobre Joyce McDougall. O bebê, quando ele nasce, quando ele é RN, ele dá aquele choro e fica se contorcendo, se batendo, até chegar a mãe e acolher ele, ou chegar alguém e acolher ele, para que ele consiga sentir que existe um apoio ali, né? Então, na visão do Joyce McDougall, essa energia que está totalmente desequilibrada no ato do nascimento, após o nascimento, ela vai precisar ser amenizada, ser aliviada, ser equilibrada a partir de um apoio externo, a partir do ambiente. Então, ela vai ser bem clara em dizer que quem vai fazer esse equilíbrio é a mãe dessa pessoa. A mãe, no ato de acolher a criança, de manipular a criança, de tocar, ela vai estar fazendo duas funções. Primeira, equilibrando essa energia pelo corpo, e segunda, fazendo um processo de representação simbólica pela criança. A criança, obviamente, nessa fase, na URN, não consegue entender o que é uma emoção, como é que ele se sente e tal, mas a mãe consegue. Então a mãe faz o seguinte: a mãe sempre vai estar verbalizando para a criança a emoção daquele momento. Ah, mamãe está tão feliz com você aqui, mamãe ficou triste com isso. Então ela vai verbalizando, e no que ela verbaliza, a criança vai, mesmo de forma arcaica, né? Mas ela vai internalizando aquilo, que existe uma emoção e existe uma concepção sobre aquela emoção. Existe um nome para aquela emoção, tá? Então isso é importantíssimo na visão de Joyce McDougall, assim, de forma bem simples, né? Ela fala com outros termos mais técnicos e científicos e tal, mas a essência é essa, na visão dela, esses momentos em que a mãe vai ficar fazendo esse processo de representar para a criança vai ser essencial para a criação de uma estrutura da qual possibilite para aquela criança que vai se tornar adulto o lidar com emoções e o identificar a emoção daquele momento, de uma situação, entende? Na perspectiva de Joyce McDougall, quando o operatório age da forma como age, é porque houve um trauma nesse processo anterior, lá na primeira infância. Talvez a mãe não tenha conseguido fazer bem esse processo de representar, ou não equilibrou bem essa energia do corpo, e por aí vai. Aí colocando termos, né? Na visão de Joyce McDougall, esse processo de equilibrar a energia pulsional e de fazer a representação simbólica pela criança leva o nome de para-excitação. Na visão dela, a mãe sempre vai estar fazendo essa para-excitação e ela vai ser a chave primordial para construir uma estrutura psíquica sadia, a tal ponto que eu consiga identificar as emoções, senti-las no corpo, saber o que é e conseguir verbalizar e expressar também. Aí a para-excitação acontece assim bem naturalmente, sabe? Nas melhores famílias, vamos dizer assim. Naturalmente, quando a gente está lidando com criança, agora não é um processo só, né? A para-excitação, ela vai... Não é só no momento que nasceu, mas ela prossegue até os 3 anos de idade, por aí. A mãe sempre vai estar fazendo essa representação para a criança. Como? A mãe verbaliza e toca a criança. E geralmente isso é natural, como eu coloco, né? Acontece nas melhores famílias.
Porque quando a gente vê um bebê, vê um recém-nascido, qual é a nossa tendência, né? Qual é a tendência da gente? A gente faz logo assim, afina a voz, né? Fica totalmente meloso, aquela coisa toda, para poder dizer para a criança o que é que a gente sente em relação a ela e ao corpo dela. E a parasitação geralmente está ligada ao corpo, à forma como eu sinto a emoção no corpo. Então a mãe diz assim: vamos lavar esse bumbum, fulana, veja que bumbum fedorento, e esse sovaco tá muito gostoso, e aí a gente vai manipulando, vai acariciando, vai dando cheiro e falando para a criança que ela tem um sovaco, que ela tem um bumbum, que ela tem uma barriga, a gente vai verbalizando isso e a criança vai guardando isso, né? É importantíssimo. Então assim, nessa fasezinha inicial da construção da estrutura psíquica, o indivíduo precisa de alguém para fazer isso por ele. E aí ele, com o passar do tempo, ele vai entender que o corpo dele é objeto de prazer para o outro e esse corpo pode ser objeto de prazer para ele. O outro sente emoção no meu corpo e eu posso sentir também no meu corpo a emoção. Então, quando a parasitação ocorre bem direitinho, eu não vou ter a tendência de adoecer assim psicossomaticamente a ponto de lesionar o corpo. Eu posso sofrer somatizações, né? Aquela ideia de, eu tô tão aperreada com a prova que meu cabelo tá caindo, né? Isso é uma somatização qualquer. Agora, o problema todinho de que Joyce McDougall pontua é que se ocorrer uma falha na parasitação, haverá um outro processo chamado desafetação, na visão dela. Ocorreu uma falha na parasitação, aí vamos supor, que falha seria essa? De repente a mãe não fez esse processo de equilíbrio da energia libidinal. Ela sofreu de depressão pós-parto, psicose pós-parto, ou de repente essa mãe não tem prazer nenhum em ser mãe naquele momento, e nunca teve, nunca vai ter, é uma pessoa fria, mecânica, etc. Ou a criança foi abandonada, enfim, a gente pode pensar em N situações. A parasitação vai ficar falha. A criança não vai ter ninguém para fazer esse processo por ela de alisar, de manipulação e da disponibilização de significantes sobre o corpo dela. Às vezes a mãe até faz isso, né? De forma assim, básica. A mãe troca o xixi, troca o cocô, dá um banho e bota lá. Pronto, acabou-se. Mas nesse processo ela não tem essa afetividade, né? É mostrar para a criança, a partir de palavras, que existe um afeto relacionado àquela relação e ao corpo da criança. Isso vai fazer com que ocorra um processo de desafetação inconsciente, né? Na visão de Joyce McDougall, a criança ela vai tirar do psiquismo dela o afeto. Aí vejam só, lembram que eu falei no início da exposição que pulsão para psicanálise envolve força e envolve afeto? Então, essa pessoa, na visão de Joyce McDougall, ela vai tirar como defesa. Para a criança é terrível ficar lidando com o afeto sem saber o que é, a emoção sem saber o que é. Porque a mãe não está fazendo esse processo de dizer para a criança qual é a emoção. Então, o que é que vai acontecer? Naturalmente e inconscientemente, o afeto é retirado do psiquismo da criança. Ela fica com pulsão, ela consegue crescer, comer, consegue desenvolver, estudar e tudo mais, mas ela não vai saber lidar com afetos, a criança. E vai se tornar um adolescente assim, um adulto assim. Vai ter pulsão, mas não vai ter afeto. O afeto vai ser retirado do psiquismo, transforma-se em força e vai para o corpo. Entendem? Então, a desafetação, para Joyce McDougall, é o ponto crucial para o surgimento do operatório. Maravilhoso isso, né? O operatório é operatório porque a mãe causou isso no momento da estrutura da primeira, ou melhor, no momento da primeira infância, na formação da estrutura. O operatório não sabe lidar com afeto. Por que ele não sabe lidar, não identifica? Porque lá atrás, na primeira infância, ele não recebeu a parasitação de forma eficaz. Então, houve a desafetação que vai fazer com que ocorra o quê? A doença psicossomática. A pessoa que
ou melhor, deixa eu refazer aqui, a pessoa que passou por esse processo de desafetação, ela não vai construir o corpo simbólico, ela não vai representar simbolicamente, ela não vai interpretar, não vai abstrair, não vai. Porque existiu essa dificuldade, é como se fosse uma clivagem, sabe? No momento da estrutura psíquica, ou melhor, na formação da estrutura psíquica, ocorreu uma divisão aqui entre corpo e psique. A psique não consegue se comunicar com o corpo, então a psique pode estar voltada à questão emotiva, raiva e tudo mais, e o corpo não está sentindo isso. Ou melhor, o corpo sente um pouco do impacto, mas não sabe lidar com isso, porque há tipo uma clivagem, uma divisão aqui. Então, em linhas gerais, Joyce McDougall vai colocar que a desafetação é a causa desse funcionamento operatório. E ela já pontua a possibilidade da existência de mais uma estrutura psíquica, além das que já existem. Naturalmente, a gente sabe que existe a estrutura psicótica, neurótica e perversa. Para Pierre Marty e Joyce McDougall, possivelmente haveria uma estrutura chamada operatória, que só é operatória porque há essa dificuldade de identificar emoções e de lidar com afetos, certo? Então, para Pierre Marty existe o pensamento operatório, que está relacionado às doenças psicossomáticas. E para a Joyce McDougall, o que vai causar o operatório é a formação de uma estrutura psíquica deficitária que teve sua causa lá na primeira infância por conta da desafetação que ocorreu, certo? Então há uma relação muito forte aí. A maioria dos autores, Pierre Marty, Joyce McDougall, Winnicott, concordam com isso. Existe uma disfunção afetiva, uma falha no lidar com afetos que favorecem a questão do adoecer psicossomático. Bom, eu vou ficar por aqui nessa exposição para não ficar muito extensa e as demais discussões serão abarcadas em outro vídeo, inclusive já foi até publicado, um vídeo antigo, e aí eu recomendo a vocês que façam a leitura, né? Esse vídeo de maneira nenhuma isenta vocês da aula presencial, nem da leitura, é apenas para poder prepará-los para esse momento da prova, né? Para fixar melhor e esclarecer alguns textos que têm uma linguagem um pouco mais densa. E quem é de outra linha teórica, né, quem tem adesão a outra abordagem, talvez não consiga abarcar todos os conceitos. Mas, em linha geral, é isso. Eu tentei interpretar e colocar com as minhas palavras aquilo que foi importante, né, destacar dentre as perspectivas das escolas da psicossomática. Fico por aqui. Desejo desde já uma boa semana para todos ou um bom fim de semana. Até mais.